cabe muito a nossa interpretação. Mas nessa que cabe muito a interpretação, muitas vezes as pessoas não fazem as conexões adequadas. E eu acho que essa cena, tanto essa cena quanto a cena dele deitando no colo do irmão, são duas cenas fundamentais do filme, que são duas cenas que vão fazer com que a gente pense como que a gente pode fazer mal pro outro por conta desse preconceito. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje nós vamos falar de um filme Triste. Muito triste. Muito bom, foi muito triste. Choramos a partir de um certo ponto até o final. Então, se você quer chorar, recomendo. O nome do filme é Close, é da Netflix também. O filme conta a história, vou só resumir rápido. O filme conta a história de dois amigos, dois meninos de 13 anos, e eles começam a sofrer um certo bullying na escola, e isso afeta a relação deles, e daí a história toda se desenrola. Vamos lá. Os dois amigos, né, são muito próximos, eles dormem um na casa do outro, eles passam o dia juntos, eles brincam juntos, enfim, eles fazem tudo juntos e se tratam quase que como irmãos, né? A mãe de um deles, a mãe do Remy, inclusive, chama o Leo de filho adotivo, né? E quando eles vão para uma escola nova, e que imagino que ali fazendo o que a gente entende como Fundamental 2, essa relação de extrema aproximação, inclusive aproximação física deles, gera comentários, né? Os outros meninos, principalmente, mas também as meninas, começam a desconfiar de que eles são um casal, né? E perguntam isso, né? Os meninos fazem piadinhas e as meninas perguntam efetivamente para eles, né? Vocês são um casal? E eles dizem, não. E elas, não, mas se for um casal, vocês podem ser. Aí eles, não, a gente não é. E aí o Leo vira e fala, mas a gente faz igual vocês duas fazendo. E aí elas, não, mas é diferente. E aí acho que aqui é o primeiro ponto que a gente precisa refletir, né? Essa ideia de que a demonstração de afeto entre homens não pode ser considerada normal como a demonstração de afeto entre meninas, né? Entre mulheres. Sim, e a gente vê em várias cenas do filme que o Leo, ele tem as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos com o irmão dele, que é irmão mesmo, né? E então ele fica juntinho do irmão, ele fica abraçado, ele dorme na mesma cama que o irmão. Tudo o que ele faz com o Remy, ele faz com o irmão dele. Eu acho que é até uma construção interessante do filme, eu não sei se todo mundo presta atenção nisso, porque só vai mostrar esses comportamentos dele com o irmão no final do filme. Né? Então tem um gesto, que é esse gesto aqui especificamente, que eles fazem na sala de aula, que é o que começa todo mundo a achar muito esquisito. E aí no final do filme tem uma cena que ele faz exatamente a mesma coisa com o irmão, e é uma cena muito delicada, muito bonita, né? Porque eu acho que faz a gente pensar em, caramba, olha quanto sofrimento eles enfrentaram, porque as pessoas interpretaram uma coisa errada, quando na verdade ele está fazendo a mesma coisa com o irmão de sangue que ele fazia com o irmão de coração dele, né? Exatamente. E aí, por conta desse bullying e tudo, o Leo começa a ficar muito incomodado e ele começa a querer se defender disso. Ele fica muito irritado mesmo e, para tentar evitar que isso aconteça, ele começa a colocar limites nessa relação com o Remy. Só que ele começa a colocar limites se afastando, inclusive fisicamente, né? E ele começa a evitar dormir na casa dele, não espera mais ele para eles irem juntos para a escola. Ele vai jogar rock, ele não chama o Remy para assistir. Quando o Remy aparece, ele fica nervoso. Calma, não é bem assim. Ih, que bonitinho, deitadinho. Ai, gente, esse casal é fofo. Então ele começa a se afastar sem explicar nada pro Remy. E aí isso começa a ter um impacto muito grande nos dois, porque os dois vão começar a sofrer por causa disso. Ele, porque no fundo não queria se afastar, porque ele gosta do amigo, óbvio, não, eles não seriam tão amigos assim. E o Remy, porque não sabe o que está acontecendo, né? Porque não incomoda o Remy como incomoda o Leo. O Remy não tá nem aí, ele respondeu a pergunta lá da menina, se eles são um casal ou não, e ele seguiu a vida. Até porque, em termos de contexto familiar, me parece também que os pais do Remy são muito mais afetuosos fisicamente também. Então, essa coisa de ficar juntinho, de deitar um no outro, é muito comum para ele na casa dele. Pro Leo, não. Já é uma coisa mais assim, né? A família dele tá sempre na lavoura, né? Sempre cuidando das flores. Sempre muito um fazendo sua própria tarefa, sua própria coisa. Sim. Então, pro Remy, aquilo não diz nada, sabe? Ele não se importa com aqueles comentários. Ele não entende por que o Leo tá reagindo dessa forma e por que ele tá se afastando.
E aí os dois começam a sofrer e não conseguem também conversar sobre, porque também, afinal, eles só têm 13 anos. Uhum. né? E até que chega o ponto em que o Remy briga com o Leo, né? Eles se batem efetivamente, e depois disso o próprio Remy também reage ao afastamento, também deixa de procurar. É claro que, assim, tem várias coisas faltando no filme, né? Não é uma narrativa extremamente completa, em que a gente consegue ter acesso a todos os fatores que estão acontecendo. A própria passagem de tempo é um pouco caótica ali, não se sabe quanto tempo está passando aquela situação. Uhum. Mas, enfim, o afastamento do Leo com o Remy é extremamente sofrido, principalmente para o Remy, e aí, infelizmente, ele acaba tirando a própria vida por conta disso, né? E tem uma cena antes, tem duas cenas antes que fazem a gente pensar também na construção desse personagem. Tem uma cena até antes de ir para a escola que o Remy tá no banheiro, ele tranca a porta e a mãe diz assim: não, eu não quero que você tranque a porta, abre a porta, abre a porta. E ela fica bem nervosa, né? Ela fica bem nervosa, então assim, não dá pra gente entender se já tem alguma coisa, se já tem uma propensão, se já aconteceu alguma coisa com ele. E a outra cena é ele treinando pro recital lá que ele ia ter, que ele era o instrumentista principal, ele ficava na frente e ele estava muito ansioso por conta disso, né? Ele tem muito medo do que as pessoas vão pensar, se ele vai conseguir. O Leo era a pessoa que acalmava ele. Então isso também vai pontuando pra gente que o Remy já tinha ali algumas questões emocionais que podiam levá-lo à atitude que ele tomou, né? Mas isso não significa que o Leo também não tenha sofrido. Mais pro final do filme, depois que acontece isso, o Leo claramente vai se sentindo culpado, tá sempre mal, e aí tem um recorte, assim, né? Na escola ele finge que tá tudo bem, tá jogando, tá rindo, mas quando ele tá sozinho, ele tá sempre mais fechado, mais com cara de triste. Ele evita também a mãe do Remy e a Isso, família. ele deixa de ir lá na casa da família, né? E aí ele quebra o braço, né? Ele machuca o braço jogando. E aí, na hora que o enfermeiro lá tá engessando o braço dele, é o momento que ele consegue chorar, né? E aí é uma outra coisa, né? Que a gente sempre fala sobre homens, né? O quanto não é permitido para o homem demonstrar sentimento, principalmente quando se fala de choro, de tristeza. Como chorar é mal visto, significa fraqueza, né? E aí ele segurou o choro o tempo inteiro, mas quando ele quebra o braço, e aí sim, né, uma coisa mais física, mais aceitável, é quando ele bota todo o choro para fora. E a gente percebe como aquele choro estava acumulado e como ele estava sofrendo naquela situação, né? E aí depois tem uma outra cena que ele chora muito, que ele está conversando com a mãe do Remy, e aí ele fala que a culpa é dele. E a culpa é dele? Não, claro que não. Bom, não, ele também é uma vítima de toda essa situação, porque ele também estava no meio do bullying. O que ele fez foi uma consequência para se proteger. Exatamente, de algo que ele sentiu necessidade de fazer ali. Então, e de forma alguma, quando a gente é adulto, a gente já não imagina que possa ter uma consequência como essa. Então, imagina um adolescente, né? Então, não tem como a gente cobrar uma postura diferente, ou não sei como é que eu posso chamar, mas madura? Como é que eu posso chamar? É isso, né? Não tem, ele era também um menino. Totalmente, ele fez do jeito que ele podia. Ele fez o melhor que ele pôde. Para se proteger, né? Para tentar, inclusive, não magoar o amigo. Exatamente. Ele vai tentando ali, só que ele não consegue. As coisas, mas não tem como. E tem algumas cenas também, assim, né? Dessa coisa da validação da emoção, do sofrimento, em que ele vai deitar com o irmão, né, depois, e pergunta pro irmão: você acha que ele sofreu? Como você acha que foi? E aí o irmão dele fala assim: não fica pensando nisso, vai dormir. Então também tem um pouco essa coisa, né, assim, por isso que a gente vê que a família dele é um pouco mais distante, não permite tanto uma coisa assim afetuosa, e por isso que talvez também tenha incomodado muito mais a ele, né, isso tudo. Sim. Então tem uma dificuldade aí sim de lidar com as emoções. E aí uma outra cena nesse sentido também, que eu acho que é muito... A Raquel não gostou da cena não, mas eu achei a cena ótima. Eu não gostei da intervenção. Que tem um grupo na escola, né, depois que o Remy morre, e eles começam a falar, enfim, a escola é uma proposta legal de que eles possam falar abertamente, tanto que eles comunicam para todas as crianças juntas, com os pais dando suporte, mas numa desses muitos encontros de intervenção, a professora lá, enfim, a profissional, pede para eles falarem sobre o Remy.
E aí, exatamente, os mesmos meninos que fizeram piadinhas e que justamente causaram o afastamento do Leo pro Remy, são os mesmos que começam a elogiá-lo. Uhum. E o Leo vai ficando irritado com aquilo e começa a confrontar, e aí falta um pouco de tato da professora que manda ele se calar, pede para ele não se expressar. Esperar a hora dele. Exato, mas na verdade a questão não era esperar a hora dele, é que ele estava dizendo assim, mas foram vocês que sacanearam a gente, foram vocês que fizeram ele se sentir desse jeito, e agora vocês estão aí colocando que ele era sorridente, que ele era ótimo. Não, sabe, vocês causaram sofrimento para ele. E eu achei essa cena muito, muito significativa. E que ele estava sempre feliz. Era assim que via Como ele. sabe que ele estava sempre feliz? Bom, é como a gente via ele. Todo mundo aqui acha a mesma coisa? Cada um tem a sua vez, Leo. É engraçado. Acho que me falta no filme um pouco dessas explicações, né? É um padrão de filme europeu, né? Esse filme é um filme europeu. As coisas não são muito bem explicadas, não tem uma narrativa bem contada e cabe muito a nossa interpretação. Mas nessa que cabe muito a interpretação, muitas vezes as pessoas não fazem as conexões adequadas. E eu acho que essa cena, tanto essa cena quanto a cena dele deitando no colo do irmão, são duas cenas fundamentais do filme, que são duas cenas que vão fazer com que a gente pense como que a gente pode fazer mal pro outro por conta desse preconceito. Por que homens não podem demonstrar afeto? Sabe? Por que homens não podem ser próximos entre si? Por que isso tem que sempre ser interpretado como um relacionamento amoroso sexual e não um relacionamento de amizade, de carinho, de irmandade, né? Sim. Então, assim, são situações importantes pra gente pensar e pra gente tentar mudar a nossa forma de lidar, principalmente os homens, né? Na vida. Como que é possível ter tanto sofrimento por conta desse tipo de reação. E mesmo que eles fossem um casal. Ah, sim! Por que alguém teria que comentar alguma coisa? Por que não pode só viver normalmente? Porque se fosse um menino e uma menina, ninguém ia falar nada. Sim, sim. Talvez perguntassem alguma coisa por curiosidade, assim, aquela curiosidade genuína. Porque o que a menina fez não foi uma curiosidade genuína. Foi uma curiosidade para poder saber da fofoquinha, para poder passar a fofoquinha adiante. Então, não precisa. Eles estão juntinhos, não sei o quê. Se um dia eles se beijarem na sua frente, você vai descobrir se eles são um casal ou não. Você não precisa perguntar. Sim, sim, isso é fundamental. Então, mas é que realmente no filme, né, não tem nada Não tem que leve nada, a pensar nada. que eles sejam um Sim. casal. Pelo contrário, é só uma relação de muita irmandade ali, né? Tem essa coisa do filme mais conceitual, né? Assim, de a câmera ficar parada muito tempo no mesmo lugar, no mesmo personagem, não sei o quê. Tem alguns momentos que eu acho que eles fazem de propósito, que nem a gente falou de várias cenas, né? Então, assim, o Leo olhando pra ele. Às vezes o Leo fica olhando pra ele com um rosto, assim, quase como se fosse de devoção. Mas se você for parar pra ver, é porque ele ama um amigo dele. É um olhar de amor. E faz a mesma coisa com o irmão depois. Exatamente. É a mesma cena. Então, toda a construção inicial do filme realmente, às vezes, pode passar essa imagem de que talvez um goste do outro, alguma coisa assim. Mas depois que você vai pegando a história toda, você vê que não tem nada. A relação deles é de irmão. O que mais me deixou revoltada, talvez, que eu fiquei mais triste ainda, é que foi uma perda totalmente desnecessária. Sim. Não que alguma perda seja necessária, mas assim, totalmente desnecessário, porque nada precisava ter sido construído dessa maneira para chegar nesse ponto para que uma pessoa... Exatamente. Para que uma pessoa chegue ao ponto de tirar a vida. Sim. Sabe? Então, isso deixa a gente mais triste ainda. Sim, exato, né? E pior ainda é saber que isso acontece de uma maneira tão frequente. Sim. E que esse preconceito ainda é tão forte na nossa sociedade, né? Então, eu acho que Close é um ótimo filme para a gente parar e repensar as consequências de uma simples brincadeirinha, de um preconceito disfarçado de pergunta. De curiosidade. Exato, e como que as pessoas podem sofrer, e sofrem muito por sofrerem preconceito, né? Porque existem outras pessoas que se julgam melhores por conta da orientação sexual, né? Embora a gente defenda aqui que no caso dele seja uma questão de irmandade, o ponto central ali é que as pessoas achavam que podiam sacaneá-los porque eles tinham supostamente uma orientação sexual diferente. E isso é muito, muito, muito cruel. E ainda hoje, 2024, a gente tenha esse tipo de comportamento das pessoas.
Sim. Bom, então o filme é muito bonito, tá? A gente tá falando que é triste e tudo. Se você não quiser chorar, tudo bem, não assista, mas é muito bonito, vale muito a pena. Então, ver essa relação deles é muito, desde o início já é muito bonito. Você vê como eles se gostam, como eles têm uma relação realmente próxima, que é muito o que acontece na nossa infância, né? A gente tem essa relação de dormir na casa do amigo e dormir na mesma cama, não tem essa maldade, não tem nada disso. Então, é muito bonito, então vale a pena. Sim, vale muito a pena e vale mais a pena ainda você parar para refletir se você, de alguma forma, ainda propaga esse tipo de preconceito e ver como que isso faz as pessoas sofrerem. Se você gostou do filme, se você já assistiu, quer que a gente comente mais alguma coisa, deixa aqui ou manda lá no Instagram. Para isso, curte, ativa o Isso. sininho, compartilha, envia o vídeo para outras pessoas, né, que possam aprender mais sobre esse assunto e parar de reproduzir preconceito. Até a próxima. Até!